O Brasil segue aguardando as atas. Aliás, alguém realmente ainda está aguardando as atas? Ah, Alguém tá. tem esperança de que Nicolás Maduro vai apresentar uma- um documento legítimo que prove que ele levou a eleição? Se fosse o caso, por que não o teria feito já? É tudo um grande circo, mas agora a gente espera a posição diplomática do Brasil. E tem aumentado a pressão sobre o presidente brasileiro. Nego, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos, principalmente, Megali, depois da carta de 30, aliás, ex-líderes mundiais, ex-presidentes, ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, Vicente Fox do México, né, uma lista muito significativa de ex-chefes de estados aqui da região, né, da América Latina e também, inclusive, da Espanha, exortando, cobrando do presidente Lula que condene Maduro e o regime chavista, né, e apoie o candidato opositor. Isso, claro que aumenta a pressão, Megali, e a gente vê também manifestações de líderes de esquerda representativos na região. O presidente ouviu justamente do presidente do Chile na viagem lá a Santiago, que valores como democracia e respeito aos direitos humanos precisam ser defendidos em qualquer país, no Chile, no Brasil e na Venezuela. Agora, sabe, Megali, que a pressão ela é grande, a pressão aumenta, mas no fundo o Brasil busca esse protagonismo, né? A estratégia diplomática do Brasil nesse momento é buscar o protagonismo. Então a avaliação no governo federal é até vista com bons olhos essas manifestações, essas pressões em relação ao Brasil, porque diplomaticamente o que o governo procura é justamente uma posição de mediação, mediação para evitar um conflito e uma desestabilização regional, né? Então, no fundo, o que o presidente Lula e o governo estão procurando é justamente esse canal de diálogo, que é muito delicado, a gente sabe, é muito difícil nesse momento. O governo se preocupa, na verdade, agora, com o posicionamento de González, que se declarou como presidente e está, inclusive, chamando as Forças Armadas a apoiar um novo governo. Isso causa uma preocupação no Palácio do Planalto, porque a avaliação é que pode desencadear um conflito aberto, né, que pode desestabilizar a região. Agora, diante de todas essas cobranças, o que se espera do Brasil é que adote uma posição mais firme, já que as atas não foram divulgadas. E o Brasil está cobrando essas atas desde o primeiro dia, depois do anúncio aí do resultado que foi contestado em toda a região. Se a gente fizer uma lista, Vegali, dos países da região que condenaram, inclusive reconhecem a vitória da oposição, é uma lista muito mais representativa do que o contrário. Quem está com Maduro agora é Rússia, China, Bolívia, pouquíssimos países, e da região ainda, um número muito menor, mas a avaliação do governo brasileiro é essa, né, que diante dessa situação delicada, é preciso ter um mediador, e o Brasil está se colocando nesse papel ao lado de Colômbia e também de México. Então se criou ali uma tríade, uma aliança desses países que vão fazer essa mediação. Agora, é claro, os próximos passos são fundamentais. É uma posição do Brasil que pode ser enfraquecida se realmente essas atas não forem divulgadas. Agora, a avaliação da oposição da Venezuela, isso a gente vem recebendo informações e posicionamentos, Megali, é que mesmo divulgando as atas com atraso, com tamanho atraso, são atas que vão ser questionadas, porque não foram apresentadas lá atrás, né? Será que deu tempo, inclusive, de fraudar atas, né? Essa é a avaliação que a oposição da Venezuela faz, né? Mas, por enquanto, o Brasil vai se manter nesse posicionamento de buscar uma mediação regional. Só lembrando, há duas questões aqui, a econômica e a diplomática. Opa, Desculpa. toca a bateria. A questão econômica nem se discute. O Brasil vai continuar mantendo relações com a Venezuela, como sempre manteve, com a breve interrupção, né, durante o governo Bolsonaro, que é uma estupidez. Você vai o quê? Cortar relações com a China? Porque a China viola os direitos humanos? Você vai cortar relações com os Estados Unidos? Porque os americanos invadem países à torto e à direito? Claro que não. Mas uma coisa é você manter relações econômicas, outra coisa é você ser um fiador, um apoiador, um cúmplice de um regime assassino. Então são duas coisas completamente diferentes. A posição diplomática do Brasil, como governo do Itamaraty, nesse momento é correta. Nesse momento, dentro de um contexto que foi criado pelo próprio governo brasileiro, eu vou explicar. Primeiro, uma coisa é o governo, outra coisa é Lula. E outra coisa ainda é o PT. As falas de Lula e a nota do PT são indesculpáveis, são desprezíveis
São um cuspe na cara de cada um que já foi oprimido pelo governo venezuelano e cada um que tem a democracia como algo inegociável, tá? Já o Itamaraty está agindo nesse instante de maneira correta, aguardando as atas. Ocorre que o Itamaraty colocou-se, o governo colocou-se numa posição muito delicada quando ofereceu-se para negociar uma transição pacífica na Venezuela. O Brasil se ofereceu para ser esse mediador, na vã esperança de que ditadores brutais abandonam o poder por meio do voto direto. Quando isso aconteceu na história da humanidade? Jamais. E ainda há a questão do exército. Então o Brasil, de maneira talvez ingênua, embarcou nessa missão inglória, imaginando que de fato fosse haver uma transição no caso de derrota nas urnas do ditador local. Lei do engano, é claro que ele não abandonaria, e como jamais nenhum ditador abandonou o poder por meio do voto. Onde isso já aconteceu? E agora o Brasil fica na posição delicada e correta, né, dentro do contexto, repito, de aguardar as atas. Essas atas não serão entregues, né? E se forem entregues, a gente vai certamente desconfiar da legitimidade desses papéis, porque afinal de contas, como disse o Orengo, por que não foram entregues antes? O cara tem uma prova em mãos ali de que ele ganhou a eleição, mas ele prefere manter escondidinho ali no momento apropriado. Ah, que conversa é essa? Então não serão entregues. E se forem entregues, não serão satisfatórias. E aí? Como é que fica? A gente não vai reconhecer o governo Maduro?